Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. O tema de hoje é a concepção de Deus em Spinoza, portanto, dando aí atenção ao pensamento deste filósofo. E antes de prosseguir propriamente ao tema, eu peço a sua gentileza de dar um like e compartilhar este conteúdo. Acerca desta atitude, desta ação, eu hoje estava pensando a propósito de Spinoza e notei que é uma ação que tem duas perspectivas, pelo menos. É claro que inicialmente pensamos mais que divulgam o meu trabalho, isso é verdade. Mas um segundo aspecto desta mesma ação é que este conteúdo pode chegar a mais pessoas e chegar a alguma pessoa que por algum momento existencial, no sentido de puramente existir, não que ela esteja passando por dificuldades na existência, este pensamento passar a compor as demandas que ela tem ali naquele momento. Portanto, a gente tem pelo menos essa segunda faceta desta mesma ação. Voltando aqui ao pensamento de Spinoza, a primeira temática de Deus aparece na obra Ética. E temos uma série de temas dentro desta obra. Um pouco a estrutura de como ela é escrita, baseado em geometria, que quer dizer, e especificamente a Spinoza baseou a obra em Euclides, na obra Elementos de Euclides. Portanto, aparentemente cria aí um estranhamento. Uma obra de ética que utiliza uma estratégia muito mais do pensamento matemático e para falar de um tema que a gente acharia que não teria nada a ver uma coisa com a outra, como habitualmente a gente pensa na escola, e pensamos equivocadamente. Portanto, a estrutura desse tipo de conhecimento é sempre trabalhar com a ideia de definições, depois axiomas, proposições, demonstrações e o que se chama de escolhos, ou ali de soluções de alguns problemas. Em Spinoza, Deus passa a ser a substância, e essa substância é a mesma lá do Aristóteles. É o que existe, é o que é. Pois bem, e aí eu dou uma parada para falar de que sempre que nós estamos falando de filosofia, sobretudo agora nesse início de modernidade, da série que eu estou fazendo, o tema da moral e de Deus aparece numa área que aparentemente nós acharíamos que não deveria aparecer. Por que que aparece? O fenômeno acontece mais ou menos assim. É como se eu estivesse caminhando em direção a uma cachoeira e antes de chegar na cachoeira tem uma esquina, uma encruzilhada, e ali alguém para e diz, não precisa ir na cachoeira. A cachoeira é muito bonita, a água cai assim, escorre para lá. Vamos aqui ver uma outra coisa, um pé de manga que está ali a tantos metros. Eu desisto da cachoeira e vou para outro lugar. De certa maneira, o pensamento tem uma capacidade que, e aí eu estou entrando dentro do assunto propriamente, o pensamento humano tem uma capacidade de fazer dois movimentos. Ele tem uma capacidade de discutir métodos, de entrar propriamente e conhecer as coisas. Aí tem uma tradição em torno disso, que se achava que era de um jeito, a modernidade cria um outro jeito. Mas nós sabemos que é muito difícil para nós conhecermos as coisas mesmas. E nós temos um segundo tipo de operação que acontece dentro de nós, que é nós não conhecermos a coisa mesma e nós pegarmos uma história de outro lugar e colocar sobre a coisa, como se fosse ela mesma. Então nós confundimos com muita frequência essas duas operações. E pensar a ética e pensar a ideia de Deus aqui em Spinoza, portanto, é um tema que se torna central, porque nós precisamos meio que resolver esse assunto que com frequência se mistura. As narrativas sobre o que é Deus, por exemplo, acaba retirando o nosso movimento de acesso às coisas mesmas e acaba apresentando de antemão para nós o que são as coisas mesmas. Então eu preciso resolver isso. E o debate na modernidade está em torno disto. Não é o caso de dizer que Deus não existe, não é isto, mas é a percepção de que o discurso religioso acaba construindo e dando uma espécie de asa para este aspecto que é próprio nosso humano, que é de vestir sobre as coisas narrativas e meio que não escutar propriamente as coisas. E aí, a forma como fazemos definição do que é Deus gerou um conjunto de problemas.
Muitos dirão que essa narrativa anterior, que é revelada, ela é a fonte única e, portanto, é sim a forma de nós conhecermos as coisas. As coisas são reveladas para nós por esse Deus. Descartes, por exemplo, fez isso. René Descartes fez isso. Em última instância, as ideias inatas é esta forma de que um Deus me revela as coisas. Isso é um problema no interior da obra do Descartes, porque em tese ele seria um racionalista, não teria esse espaço para isso, mas muitos críticos acabam apontando isso. E aí, para Spinoza, voltando aqui, então nós vamos falar de Deus dentro da ética. Porque na palavra Deus e na definição do que é Deus, eu consigo pensar um tipo de realidade. Depois que eu consigo pensar um tipo de realidade, eu consigo pensar um jeito humano de se locomover nessa realidade, de existir nessa realidade. Esse tema da existência humana na realidade é tratado dentro da filosofia em ética. Por isso que a obra se chama Ética. E dentro de uma obra ética se trata de cosmologia, se trata de política em algum momento. Então, assim, aparentemente a gente se pergunta, mas o que tem ética com tudo isso? Tem a ver por isso. Porque o posicionamento da existência humana, que é assunto da ética, ele pode permitir a gente acessar as coisas mesmas ou não, ou ter um dado à percepção da realidade. Se eu quero mudar tudo isto, eu tenho que mudar naquilo que é mais fundamental de tudo isso, e aí eu gero mudanças depois. Não tem como eu mudar a minha visão do local se eu uso um óculos que tem a lente verde, por exemplo. Eu tenho que trocar a lente por uma outra. E isso aqui é isso que justifica o aparecimento do tema Deus na obra ética e a importância desse tema para a investigação científica. Para Spinoza, então, Deus é substância, que é a velha história da filosofia desde Aristóteles. Tudo é substância. Substância é o que existe por si em si, é o que é. Nós, humanos, no senso mais comum, nós lidamos com as coisas e nós, quando lidamos com as coisas, nós tratamos elas como se elas existissem. Nós não conseguimos viver lidando com as coisas que não existem. Nós temos essa necessidade. Quando nós comemos, se a comida, por exemplo, fosse falsa, criaria um problema para nós. Se a gente estivesse comendo isopor, brincando assim, ainda que o isopor faria muito mal, mas algo semelhante a isopor, que não tivesse nutriente nenhum, nós ficaríamos muito chateados. Então nós temos essa ideia de que ao se alimentar, nós temos ali algo que é um substrato, que é importante para a nossa vida, mesmo que a gente não pense isso racionalmente. Então, para Spinoza, tudo é substância e temos as percepções dessa substância que nós chamaríamos de afecções. Isso gera também uma série de questões. Como é que eu diferencio essa folha dessa caneta? Seriam as afecções. Ainda que aqui seria modos das afecções. Spinoza acredita que só há uma substância em tudo. E aí ele criou problemas, porque como é que fica o mal? Essa foi a pergunta que fizeram a ele. Como ficam as coisas feias, sendo que é uma substância só? O envolvimento dele, o esforço dele vai ser explicar isso, que não dá para explicar aqui nas pílulas. Como que é tudo uma substância e como explicar que esta aparente modificação que nós vemos, na verdade, é uma única coisa. Eu digo que é como se a gente nascesse na Terra e achássemos que a cada nascimento de uma pessoa, essa nova pessoa adicionasse um peso a mais na Terra. É claro que não, né? Senão a Terra já teria mudado de rota ou coisa assim. Todo mundo que nasce sobre a Terra não aumenta o peso da Terra, porque nós somos parte da Terra. E desfazemos e refazemos e todos não adicionamos mais algo novo. De certa maneira, conceber a humanidade, conceber a realidade como uma única substância é algo que passa por aí. As substâncias derivadas a gente chamaria de atributos, quer dizer, essas diferenças não são outras coisas, outras essências. É uma essência e ela teria um atributo. Em vídeos seguintes eu falarei um pouco mais sobre atributo. A substância, portanto, é Deus, que seria o que é na totalidade da realidade,
se manifesta em formas ou atributos, a palavra forma e atributos são parecidas, e dessas formas nós teríamos os modos para ir criando um degradê de coisa que para nós parece ser diferente, mas Spinoza diz que é uma única coisa e que é a nossa percepção que vê diferença nessas coisas. Deus seria o atributo infinito, ele comportaria dentro dele todos os atributos da realidade. E aí tem dois conceitos, eu me encaminho para encerrar aqui hoje, que seria o Deus enquanto natura naturans, quer dizer, o Deus, esse exercício que faz a realidade se criar, seria essa face do Deus, que é uma natureza naturante, uma natureza atuante, e nós teríamos uma natura naturata, que é o fruto desta ação, que são as coisas, digamos assim, que nós chamaríamos de coisa. Essas duas realidades é que estruturam o real, e delas é que nós vamos ter que pensar algumas coisas. Por exemplo, como pensar o mal em Spinoza. Que ele vai dizer que o mal é uma perspectiva. Da perspectiva humana, certas coisas são coisas más, mas da perspectiva do universo não é mal. Morrer um humano, por exemplo, da perspectiva da Terra, a Terra é indiferente a isto. Nascer um humano também. Enfim, o tema de Deus aqui, num resumo resumidíssimo em Spinoza, é isto. E isso vai criar uma série de polêmicas. Essa ideia de que Deus é imanente a toda a realidade e que Deus não está fora da realidade, espiando a realidade aqui. A realidade é Deus. De certa maneira, todos nós estamos em Deus. E isso causou rebuliços diversos e causa até hoje. Como assim? Se todo o real é o próprio Deus, e ele justifica isso de várias formas, nós não estaríamos fora de Deus. Nós somos parte desse Deus. Mas calma, antes que algum moderno consumista ache, depois de frequentar alguma aula aí de espiritualidade oriental, que ele é um Deus, não é bem assim não funciona desse jeito não, tá bom? Então vai com calma. Só porque eu sou filho do dono, não quer dizer que eu tenho que agir como dono, né? Essas coisas aí que a gente usa como brincadeira. Em Spinoza tem uma outra característica, um outro desdobramento, essa ideia de que eu não estou fora de Deus, eu estou em Deus. Enfim, porque é uma pílula, eu vou ter que parar por aqui. Forte abraço e até a próxima aula sobre Spinoza e sobre esses temas que eu vou esmiuçar, atributo, modos e substância novamente. Tchau!